Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Paula Brasil e é uma alegria imensa estar aqui nessa oficina Teatro de Animação para Professores. Essa oficina visa mentalizar os professores com algumas técnicas de teatro de animação para uso em sala de aula, tanto para contação de histórias, quanto para propor exercícios para os estudantes. Em uma proposta de educação emancipadora, a gente precisa oferecer aos estudantes a oportunidade de criar suas próprias narrativas. Então, essa oficina parte de um princípio de criação de histórias e roteirização dessas histórias utilizando técnicas de animação. Elas servem tanto para propostas que vocês podem passar para os seus alunos em sala de aula e mesmo no ambiente virtual, quanto para oferecer conteúdos de história, geografia, literatura, com os recursos do teatro de animação. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é a minha sala de trabalho. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando é observar o espaço que a gente tem, seja em sala de aula ou dentro da nossa casa. Então, aqui é um espaço reduzido, mas dá pra gente trabalhar perfeitamente bem. Eu tenho uma mesa bem grande, de 2 metros por 80, então ela é mais do que suficiente. Mas isso poderia ser trabalhado numa mesa menor, até mesmo no chão. Outra questão importante é observar a iluminação do ambiente. Então eu tenho uma janela que vocês podem perceber que faz uma contraluz. Tá vindo luz lá de fora. Eu posso utilizar a luz da janela, por exemplo. Eu posso apagar ou acender uma luz da sala, um abajur, um outro foco, olha como fica diferente. Então é importante que a gente experimente esses recursos e estimule os estudantes a experimentar também todos os recursos de iluminação, como muda, né? Olha lá minha sombra na parede. E aí eu tenho vários outros recursos que eu gosto de utilizar que são bem simples. Por exemplo, a luz de um projetor. Esse é um mini projetor. Nem todo mundo tem em casa, mas normalmente as escolas têm um projetor e eles têm uma luz ótima para fazer teatro de sombras, além de eu poder projetar alguns cenários com imagens gravadas, não é mesmo? Esse tipo de luz, ela é alimentada pela rede elétrica, então sempre oferece algum tipo de risco, tem que tomar cuidado. Hoje em dia a gente tem o recurso do LED, a bateria, que é muito legal e é o que a gente deve estimular os estudantes a usarem em casa para não ter nenhum perigo, tá? Então a gente vai ter aqui uma lanterna de LED, é uma lanterninha que não é difícil de achar, qualquer lanterna serve, tá? Mas tem um tipo de lanterna que é especial pra gente usar no teatro de sombras, porque ela de LED. É apenas um pontinho de ótimo para trabalhar teatro de sombras, ele é bem forte e é semelhante ao LED que tem na lanterna de celular. Hoje em dia quase todo celular tem uma lanterninha. A gente tem também, vou mostrar para vocês, o recurso do fogo, né? É um recurso milenar, mas é perigoso. Então, eu não aconselho a usar o fogo, mas a gente não pode deixar de falar nessa fonte de luz, né? A primeira tecnologia do ser humano, a descoberta de como manipular o fogo. Muda bastante, né? Então é importante a gente observar, experimentar todos esses recursos, tá? Antes da gente começar o trabalho. Eu tenho esse tripé aqui de celular, mais esse suporte, mas o suporte pode ser improvisado, tá? Se não tiver no suporte não tem problema nenhum. Dá para improvisar e vai dar tudo certo pro trabalho. É a melhor luz para usar nesse tipo de trabalho para estudantes em sala de aula, porque é um recurso acessível e não oferece nenhum tipo de risco, ok? Então vamos lá.
Se eu tiver algum problema com o posicionamento da minha luz, eu posso usar uma escada, que também é um recurso fácil de encontrar. A gente vai começar pela história. E para contar uma história, a gente vai fazer um projeto. E isso vai estimular os estudantes a se engajarem no trabalho, ok? Então vamos lá. Esse projeto, ele é dividido em algumas etapas. A primeira etapa é a divisão das equipes de trabalho. A gente vai ter que... Vou desligar um pouquinho essa luz que está me incomodando. Primeiro a gente vai definir as equipes de trabalho, ok? Então podem ser grupos pequenos, grupos grandes, às vezes até a turma inteira, ou mesmo individualmente, se eles estiverem em casa, cada um faz o seu projeto. Mas é muito legal quando a gente reúne cabecinhas diferentes para fazer um projeto em conjunto. Então a primeira etapa é a definição das equipes de trabalho, mesmo que seja de uma só pessoa, você vai ter que fazer papel de vários, né? A segunda etapa é a escolha da história que será contada. As histórias podem ser inventadas ou já existentes. É muito legal trabalhar com lendas, por exemplo. Vocês podem pedir uma pesquisa prévia, que eles tragam lendas conhecidas, lendas urbanas, lendas antigas, e que a gente possa trocar essas ideias e essas histórias. As lendas são muito interessantes porque cada um traz uma versão diferente daquela lenda. Então, pode-se discutir também sobre esse aspecto, né? Do que é uma lenda. Ou contos de fada, contos clássicos. A gente sempre pode dar um exemplo de um conto de fada ou uma lenda que todo mundo conhece. Uma história que eles gostam muito de trabalhar é a história do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. É uma história que todo mundo conhece. Então, a gente pode até usar aqui como exemplo a história da Chapeuzinho Vermelho, ok? É um conto de fadas. A terceira etapa é a roteirização da história. O que é a roteirização da história? Para fazer o roteiro, a gente vai dividir a história em cenas, ok? A gente vai dividir da primeira cena contada até a última, sendo que a narrativa é a gente que vai escolher. A gente pode escolher, por exemplo, contar uma história de trás para frente. E isso tem que ficar bem claro, que o estudante vai escolher como contar essa história, ok? Em cada cena deve haver uma indicação de lugar onde ela se passa, né? O lugar onde ela se passa, se é na rua, se é na casa, se é numa cena externa à casa, o lado de fora da casa, ou se a cena é interna à casa, né? A sala, a cozinha, enfim. Deve haver também uma indicação de tempo, por exemplo, tá de noite, tá de dia, ok? Indicação de efeitos, por exemplo, tem uma ventania, tá chovendo, está trovoando. E também pode ter indicação de música, ok? Uma trilha sonora, uma sonoplastia, ou mesmo um barulho do vento, por exemplo, né? Como eu posso representar esse vento? Além de conter todas as falas dos personagens. Então, a cena vai ter o lugar, né? A indicação de lugar, a indicação de tempo, a indicação de efeito, a indicação de som, se for o caso, e as falas dos personagens também, se for o caso, tá? Cada cena. Isso significa que quando há uma mudança de lugar, vai mudar a cena no roteiro do teatro de animação, ok? Então, esse é um roteiro muito próximo ao roteiro de cinema de animação e tal, e a gente vai instrumentalizar os estudantes a trabalhar com isso, porque é uma forma deles dominarem a própria narrativa e também entenderem como essas narrativas são construídas. Então, é um trabalho muito bacana, que em geral tem uma adesão total da turma, tá? Dos participantes. Depois que a gente faz o roteiro, cena a cena, tá? Do começo ao final. Mesmo que a gente conte a história de trás para frente. A gente pode inserir, por exemplo, um flashback, né? No meio da história, que é uma rememoração do passado. Tudo isso precisa estar no roteiro. Então, o roteiro é uma parte muito importante do projeto, que pode demorar muito tempo. Esse projeto pode tomar até um semestre inteiro, mas também eu posso determinar que vai ser feito em uma aula, tudo vai ser feito em uma aula, então tudo vai ter que ser um pouco mais dinâmico, mas de qualquer jeito o roteiro tem que ter todas as etapas da história, do começo ao fim,
ok? Nada impede que ele se modifique ao longo do trabalho, né? Também a gente não vai aprisionar ninguém aqui para contar a história. Depois do roteiro pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai decupar esse roteiro. O que seria essa decupagem, né? A decupagem do roteiro é a listagem de todos os elementos da cena que serão construídos ou preparados. Por exemplo, os cenários, os personagens, as músicas. Então, eu vou listar ali. Por exemplo, a primeira cena da história da Chapeuzinho Vermelho. Qual é? Na minha história, eu quero que seja ela na casa com a mãe, e a mãe pedindo para ela levar uma cesta de frutas para a avó dela que está doente. Então, essa é a cena. Do lado, o Chapeuzinho está do lado de fora e a mãe, na janela, entrega uma cesta de frutas para ela. O que eu preciso decupar nessa cena? Eu preciso fazer toda a listagem. Então, eu tenho um cenário, que é a externa de uma casa, né? Com uma janela que se abre, porque a mãe está lá dentro. Eu tenho como personagens a mãe e a Chapeuzinho Vermelho. Então, eu preciso construir ou pegar esses personagens em algum lugar. E eu preciso de uma cesta de frutas, né? Então, eu vou fazer essa decupagem de todos esses elementos. Se tiver um dia escaldante, por exemplo, eu quero botar na minha cena um dia escaldante de sol. Eu vou ter que providenciar isso de alguma forma, né? No efeito da luz, né? Enfim, eu vou desenhar um sol, eu não sei, mas eu vou ter que resolver isso e vai ter que estar lá o dia escaldante na minha decupagem, porque eu preciso construir ou adquirir esses elementos, ok? Então, depois de fazer toda a decupagem do roteiro inteiro, eu vou começar a construção ou a garimpagem desses elementos. Bom, pronta a decupagem, do começo ao fim, eu vou começar a confecção dos cenários, dos personagens, das histórias, tá? Então, eu vou pegar todo o material que eu tenho disponível, não necessariamente eu preciso comprar alguma coisa, eu posso usar tudo que eu tenho. E o ideal é que a gente estimule que os materiais sejam reaproveitados, né? E para isso a gente precisa estimular os estudantes a observarem os materiais do cotidiano, o que eles têm à volta, começarem a observar o que pode ser interessante, não é mesmo? Estimular a curiosidade, deles começarem a pegar as coisas que estão em volta, né? Para criar uma história. Essa parte também é uma parte deliciosa de fazer. Em geral, crianças, adolescentes, adultos se engajam totalmente no trabalho e botam a mão na massa para conseguir todos esses elementos da história. Bom, tudo pronto, eu vou organizar o meu local de trabalho e vou começar os ensaios. E aí eu tenho um roteiro para seguir. E isso facilita muito a hora do ensaio, tá? Tá tudo ali escritinho, as falas, o que vai acontecer. Então não tem mistério, vai dar tudo certo. O ensaio vai ser ótimo, precisa fazer alguns ajustes, enfim, vai ser ensaiado quantas vezes for necessário ou quantas vezes der para ensaiar. E depois, finalmente, faz-se uma apresentação da história, né? Conta-se essa história para o público, né? Mas para que você quer comer o coelho assadinho? Atenção, meus animais, ficam todos convidados para a festa do Reino de Dona Rosa. Legal. Ih, caramba, criançada, vocês viram? O coelho quer me comer. Nossa. Vocês tinham muito aí? Poxa, esconde. Caramba, eles, eu não tenho rodeio, vou me chassar. Fica aqui, papel toalha, aí depois, De papel fininho, né? Tem mais lindo. Eu vou Paulina, que sabe que ela fez. Aqui é caixa de quê, Paulina? aqui aqui atrás. Aqui eu quero ficar com a mão, eu pegar com a mão aqui pra fazer ele falar. Legal, menina, porque ele ficou show. Pra poder fazer falar. É legal sempre gravar essa apresentação, porque a apresentação... Vamos lá então, vou mostrar um pouco do teatro de sombras, tá? Como que a gente faz o teatro de sombras? A gente vai escolher um foco de luz. A gente precisa também de quê?
de um objeto para fazer a sombra, né? Para projetar a sombra. Pode ser até a nossa mão, mas a gente precisa de alguma coisa para botar em frente a essa luz e a projeção da silhueta desse objeto em um anteparo é que vai produzir a minha sombra. Eu vou baixar aqui. Eu posso improvisar um sarau. Sarau é legal também, né, para finalizar as apresentações. Eu posso improvisar um varal. Os recursos são os que a gente tiver à disposição, ok? Eu posso botar um lençol, esse pano é uma canga, eu posso pegar uma toalha de mesa, enfim. E eu vou apagar agora as luzes, tá? Vou acender o meu foco de luz, ok? E vou mostrar para vocês aquele macaquinho lá. Conforme eu aproximo o macaco do foco de luz, ele cresce, ó. Ele aumenta de tamanho. Então, isso é uma coisa bacana de estimular os estudantes a observarem, né? Essa relação que existe entre o objeto, o foco de luz e a projeção da sombra. Olha, para fazer uma interdisciplinaridade. Vou tirar aqui essa canga, tá? Ela tá presa com um ligador. Bem simples, tá? Tudo bem simples, não tem mistério. E vou botar, olha, um paninho de prato. Não tem mistério. Eu posso fazer teatro de sombras com o que eu tiver. Até, dependendo da história, esse pano de prato decoradinho com as galinhas d'Angolas vão fazer parte da estética. Se for a história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, cabe, né? Um paninho de prato para contar a história por meio das sombras. Algumas silhuetas já montadas, tá? Feitas em sala de aula, ok? São os próprios estudantes que fazem, eles gostam muito de desenhar, de recortar. É importante ressaltar que a gente não pode lidar com materiais perigosos, né? Então, a tesoura tem que ser uma tesoura sem ponta, nada de estilete, em hipótese alguma, deixar um estilete ou deixá-los terem acesso, né? Principalmente crianças e adolescentes, mas mesmo os adultos, é perigoso trabalhar com um estilete se você não tiver domínio dessa técnica, né? Outra coisa que a gente pode usar no teatro de sombras são objetos também já prontos, como um óculos, por exemplo. A sombra também é bem nítida, né? Do óculos. Um galinho de planta, esse é artificial, mas pode ser natural. Também serve. Um leque, olha que bacana. E outra possibilidade interessante é de trabalhar com transparências. Se você tiver um retroprojetor na escola, pega pra trabalhar, porque o retroprojetor é muito legal. A gente faz essas transparências aqui, né? Pega uma pintura, por exemplo, essa aqui do Portinari. A gente vai imprimir em transparência. É super simples, tá? É um papel que vem de... em qualquer papelaria, tá? Filme de transparência, ok? E é simples de imprimir. E a gente pode trabalhar os conteúdos de história da arte, com essas transparências, né? A gente dá vida, né, ao plantador de café do Portinari. Eu posso trabalhar por cima da tela, tá? Pela frente da tela. Eu posso trabalhar por trás da tela. Ou eu posso trabalhar com o retroprojetor, porque ele amplia bastante a imagem, tá? E aí, pessoal, vocês perceberam que a sala estava muito clara? Pois é, agora tá escuro, né? Naquela janela entra luz, então ou eu cubro a janela, ou eu espero ficar de noite, para poder escurecer o ambiente, né? E fica totalmente diferente, tá? Se a gente for testar agora a sombra aqui no pano, a gente vai ver que diferença. Olha, porque eu só tenho agora iluminando aquele meu foco de luz. E ainda assim vaza luz aqui pra mim, né? Isso não chega a ser um problema, tá? A gente pode trabalhar usando aquela sombra clara, né? Por conta do ambiente. Mas é muito melhor assim, né?
as sombras ficam nítidas, enfim, é melhor para trabalhar. E aí, o que a gente faz? Se a gente está numa sala, em geral as salas de aula não tem cortina, e aí, enfim, a gente não pode esperar chegar de noite, né? Ainda que o trabalho não seja inviabilizado, tá? Com a janela, a claridade entrando pela janela, a gente pode realizar o trabalho com sombras mesmo assim. Mas eu vou dar uma dica aqui pra gente construir uma caixa, tá? Pra gente poder brincar legal com todos os recursos da luz e da sombra. A gente pode construir uma caixa de sombras. Essas caixas de monitor são muito legais pra fazer um pequeno teatro, tá? Pra fazer uma caixa cênica. Porque ela é fininha, assim, ela tem uma base, e a gente pode abrir, tá? Fazer uma boca de cena aqui, e fazer o fundo aqui atrás como a gente quiser, ou fechado ou aberto, tá? Se a gente for abrir a caixa toda, a gente precisa prender ela de alguma forma, tá? Ou colocar uma aba, mas prender uma aba, porque senão o que vai acontecer? Ela vai tombar, tá? Ela não tem sustentação. Então eu preciso prender pelo menos uma parte da caixa, tá? E a gente vai trabalhar agora com uma caixinha menor, ok? Bom, então a gente escolhe uma caixa que não seja muito grande, tá? Que caiba um papel sulfite, tá? Pra gente fazer uma pequena caixinha de sombras. Então o que a gente vai precisar? Fita crepe e uma tesoura, tá? Ou estilete, ok? Então o que a gente vai fazer primeiro? Eu quero essa caixa aqui para sombra, então eu quero deixar essa parte dela fechada e vou só recortar um quadrado, tá? Para posicionar a minha lanterna ou o meu refletorzinho, ok? Tá? Prontinho. Vai entrar aqui a lanterna do meu celular ou o refletor, tá? Aqui vai ser minha boca de cena. Então o que eu vou fazer? Eu vou travar essa aba aqui de cima. Posso travar com um palito, por exemplo. Posso travar também com um pedaço de papelão um pouco maior que essa largura. Eu prefiro porque é mais fácil de colar, tá? Então vamos lá, assim ele não vai cair. Por isso que eu travo, tá? Fita crepe é muito legal, mas não é muito barato, então a gente tem que racionar, tá? Porque senão a gente acaba usando pra tudo e quando vai precisar realmente da fita crepe, ela acabou e não tem mais dinheiro pra comprar. Então tem que dar uma racionada, porque é muito legal, né, trabalhar com fita crepe, é fácil, tá? Depois a gente pode forrar a caixa por dentro de preto pra não escapar muita luz e por fora da cor que a gente quiser, pra ficar bacaninha. Bom, por que eu deixei essa abinha aqui solta? Porque eu vou prender a minha caixa na mesa e vou precisar deixar um espaço para as varetas da sombra, tá? Eu vou abaixar aqui para vocês verem. Eu deixo ela solta, assim, tá? E aí eu prendo com fita crepe aqui na mesa, porque eu tenho uma sustentação e quando eu for botar a minha tela eu tenho esse buraco aqui, tá? Vou fazer a tela, ó, que vai ficar aqui, né? Vou medir, dobrar e colar com a crepe. Tá pronta a minha caixinha. É sempre legal escolher uma fita crepe boa, tá? Porque aí não vai ter perigo dela arrancar tinta de parede, nem arrancar um pedaço da mesa, tá? A fita crepe, quando ela é boa, a gente bota e tira e não acontece nenhum tipo de avaria no material. Olha, mesmo com luz, é uma lanterna bem potente, né? Eu não tenho muito vazamento de luz. Tem um pouquinho aqui porque tem uma distância entre a lanterna e a caixa, mas eu posso cobrir essa distância. Ou então botar o celular. Tá? O celular, a lâmpada é um pouquinho mais fraca do que essa, mas também, ó, é bem legal. Tem um espaço menor para trabalhar, então o ideal
é que eu faça bonecos menores, tá? Mas também é bem legal pra gente isolar a luz que tá lá fora, né? Porque aí eu controlo aqui, ó, e a minha sombra continua potente, mesmo com a luz, tá? Eu formo um quadro pra minha visão, ok? Então, bem simples, né? Folhinha de papel sulfite. Agora a gente vai fazer uma silhueta. Vamos usar material reciclável, tá? Não precisa comprar papel, nada disso. Agora, se quiser comprar, pode comprar o papel cartão. Tem o olhinho aqui, né? Como é que eu faço pra colar esse olhinho? Eu rasgo, tá? Eu rasgo a carinha dele, corto o olhinho e depois colo o pedacinho que precisa ficar junto, eu colo com fita crepe. Tudo pra não pegar o estilete. Tá aqui meu bonequinho. Agora eu vou pegar um palitinho. E colar com o quê? Um crepe. Se eu quiser, eu posso pintar depois o boneco. Mas a gente vai trabalhar com a sombra dele, então essa cor aqui não vai aparecer, tá? Então, ó, colei ele com crepe, tá? Colo na perninha também, uma das perninhas, ó. Apertar pra ficar bem firme, ok? E pronto, tá aqui a minha silhueta do meu bonequinho. Vamos testar na caixa? Essa luz aqui tá muito forte pra... Tá ótima a sombra aqui, mas ela tá muito forte pra captar pela luz com a câmera do computador. Então eu vou botar o celular. Tem uma luz um pouquinho mais fraca. Viu, gente? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Por isso é sempre importante testar, tá? Os elementos. É preciso sempre testar, tá? O teatro de figuras. Eu posso pedir para que eles procurem figuras em revistas. Cada vez está mais difícil. Opa, ficou escuro aqui. Vou acender a luz, ó. Tem que estar atento à luz, né? Cada vez está mais difícil a gente ter acesso às figuras, porque quase não se usa mais revista, né? Hoje em dia, para procurar, conseguir uma revista velha para recortar é um sacrifício. Tá tudo digitalizado, né? A gente está completamente na era digital. Mas se tiver, também vale a pena fazer essa atividade, de pedir para eles recortarem figuras que eles achem interessantes, né? Personagens, pessoas e cenários dentro da revista, né? Às vezes tem umas paisagens e tal. Então essa também é uma atividade de pesquisa bem legal. Na história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, sempre tem alguém que conta a história da Chapeuzinho Vermelho. Certa vez, os estudantes colocaram para ser o Lobo Mau o Osama Bin Laden. Eles recortaram lá e botaram ele para ser o Lobo Mau. Então, essas associações também são bastante interessantes, né? Ok? Mas tem uma outra forma de fazer teatro de figura, que
desenhando as figuras, né? Então aqui, por exemplo, tem uma casinha. Vou chegar aí pertinho. Olha, a gente tem uma casinha, ok? Com os personagens. Na outra casa. Na outra casa. Sempre tem alguém que gosta de desenhar e se incumbe dessas tarefas. Aqui, ó, a gente tem uma floresta. Pra ficar no cenário, tá? Aqui um trem. E olha que interessante. Já fez a portinha do trem e a gente vai ver um pouquinho dessa história. Forma de contar a história é com objetos. Em geral, criança, por exemplo, tem muito brinquedo, né? Então a gente pode pedir para eles escolherem brinquedos ou objetos que eles achem interessantes e até mesmo objetos que não tenham nada a ver diretamente com a história, né? Um copo pode representar um personagem, uma tesoura pode representar outro personagem, né? Um lápis, pode ser alguém também. Vai que eu queira representar um escritor com um lápis, não é mesmo? Então, é importante estimular, tá? Essa pesquisa deles e acolher, trocar muito com o que eles trazem, né? O que eles perceberam, as ideias, porque surgem muitas ideias nesse processo de trabalho, ok? Olha que peixinho bacana para fazer animação. Um artesão que fez, né? Eles vendem pela rua esses objetos que são tão bacanas. Outra possibilidade é trabalhar com massinha. A massinha, por ser maleável, a gente faz o boneco e a gente consegue mudar a pose do boneco ao longo da história, né? Conforme eu vou contando a história. E ela é muito legal também para fazer o stop motion. Então, trabalhar com massinha é bem bacana, porque eles também se dedicam muito à construção desses personagens. Enfim, quero dizer para vocês que eu achei massinha cor de pele. Olha que barato, que bacana. Né? Tava demorando. Agora a gente vai gravar uma sequência de stop motion, tá? O que é o stop motion? É uma animação quadro a quadro. Então a gente precisa gravar todos os quadros para depois fazer a animação. Vou montar aqui um set improvisado, tá? O que eu fiz aqui? Eu ajustei o quadro que aparece na minha câmera de celular para pegar só o pedaço que aparece o cenário, tá? E aí o que a gente precisa para fazer uma cena de stop motion? Se essa cena for com a câmera parada, a gente vai deixar a câmera exatamente no mesmo lugar e vai mexer só os bonecos, tá? Porque aí depois não fica com irregularidade. Mas no roteiro do cinema de animação, a gente pode botar também, além das indicações de lugar, tempo, ação, falas e tal, a gente pode botar o posicionamento da câmera, tá? E o deslocamento também. Ou seja, eu posso pegar uma câmera aérea, né? Gravar tudo com câmera aérea. Ou eu posso pegar apenas uma cena, eu posso fazer uma cena panorâmica, posso fazer um traveling com a câmera em movimento, tá? Então tudo isso pode entrar também no roteiro e é muito bacana, porque a gente já está muito acostumado a ver esse tipo de coisa, né, na televisão, no cinema, na internet, e a gente não conhece a ferramenta, como que faz isso. Então, esse tipo de exercício
faz com que o estudante realmente perceba que a narrativa em imagem, ela é, de fato, construída. Vamos lá, então. Qual vai ser minha cena? O meu bonequinho vai se despedir das galinhas, vai entrar na canoa e vai embora, tá? Vou gravar em foto, tá? É foto, quadro a quadro. Outra coisa bacana de usar é o próprio quadro negro ou quadro branco. A gente pode contar a história e ir apagando e redesenhando. A gente tem também os quadros, né? Quadro de cortiça, quadro com imã, a gente pode contar assim também. Quando eu era criança, a minha mãe, que era professora, tinha um quadro que tinha umas lixas de lixar a parede, presas no quadro e os bonequinhos eram de feltro. Então quando você grudava o bonequinho na lixa, ele ficava. E aí ela ia contando a história e mudando aqueles bonequinhos de posição. Será que é por isso que eu gosto tanto de teatro de bonecos? Valeu, mãe! Se os estudantes tiverem alguma dificuldade de criar histórias, a gente pode estimulá-los com as histórias em quadrinho. Em geral, crianças muito pequenas têm uma certa dificuldade e às vezes os adultos também. Então a gente pode estimulá-los dando histórias em quadrinho curtas para eles lerem e estimulando eles a produzirem suas próprias historinhas, né? Aqui tem uma revista que eu guardei, que os estudantes fizeram para mim, que eu comprei algumas cartolinas coloridas e eles fizeram as histórias e a gente colou fazendo uma revistona. Mas o objetivo era fazer histórias em 3 quadros. Olha que bacana. Então, você vê que algo está acontecendo, né? É um bom estímulo preparatório, tá? Para criar esses projetos, se eles tiverem dificuldade ou até mesmo como uma boa introdução ao assunto.